Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 647 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 6 e 7 do livro do profeta Isaías. Como dissemos a você, nos 5 primeiros capítulos do livro, o profeta está denunciando o pecado da nação de Israel, ameaçando o povo com o juízo retributivo de Deus e fazendo promessas de restauração. Aqui no capítulo 6 nós vamos ter a narrativa do seu chamado. E depois no capítulo 7 nós vamos ver uma ocasião específica em que temos o rei Acaz em perspectiva. Aqui no capítulo 6 é notório que é no ano em que morre Uzias que Isaías vê o Senhor assentado num trono alto e sublime. Uzias foi um grande rei que reinou 52 anos e sua morte certamente impactou a nação de Judá. Mas justamente quando o trono humano está vazio, Isaías vê que o trono celestial está muito bem preenchido, que as abas das vestes de Deus enchem todo o santuário celestial. E Deus, que está ocupando esse trono, é muito mais glorioso do que Uzias, porque criaturas sem pecado sequer ousam olhá-lo e clamam uns aos outros dizendo que esse Deus é santíssimo. Quando você quer exaltar alguma coisa em hebraico, você fala 2 vezes a mesma coisa para obter o grau superlativo. Então a palavra santíssimo em hebraico seria santo, santo. Mas os anjos aqui estão chamando Deus de santo 3 vezes, exprimindo o mais alto grau possível de santidade. Então a casa se enche de fumaça, possivelmente para impedir que aquela visão continue a ser obtida por Isaías, porque tal é a glória de Deus que os seus olhos pecadores não poderiam ver muito mais. E é de fato isso que Isaías teme. Consciente de seu pecado e do fato de que ele viu Deus, ele teme do que pode lhe acontecer. Mas o seu pecado é perdoado, a sua iniquidade é tirada. E então Deus fala: quem vou enviar? E Isaías se dispõe a ir falar a verdade de Deus. Mas a mensagem é exatamente aquela que nós já vimos nos capítulos anteriores. Agora a missão de Isaías é endurecer o coração do povo e não permitir que o povo agora se arrependa, porque a medida da ira de Deus já se completou e o juízo agora virá. E a mensagem de Isaías, portanto, é: não adianta mais. Agora vocês sofrerão as consequências de suas desobediências. E ainda que fique 10% do povo, vocês ainda tornarão a ser derrubados. Vai sobrar só uma pequena semente. Essa pequena semente é chave para a gente entender um pouco melhor o capítulo 7. E isso acontece, toda essa devastação que Isaías vai anunciar, acontecerá por causa dos pecados que nós vimos nos capítulos 1 a 5. Bom, a nação está agora sendo governada por Acaz, que é o neto de Uzias. E a gente pula, portanto, da visão do chamado de Isaías no capítulo 6 para o tempo bem posterior, quando agora o rei é outro. É o neto daquele rei que morreu no ano em que Isaías foi chamado. E isso porque as conexões aqui são mais temáticas do que cronológicas. A ideia de juízo que virá, porque há um Deus que está no controle de todas as coisas e ocupa o trono celestial. É isso que nós deveríamos ver aqui no capítulo 7. Acaz, neto de Uzias, está muito inquieto, porque 2 nações mais ou menos do tamanho da nação dele, Israel e Síria, as 2 nações estão querendo formar com Judá uma coalizão para que juntos os 3 reinos possam resistir aos assírios. Só que Acaz não está muito interessado, ele prefere pagar tributo à Assíria, que é uma grande potência, em vez de tentar fazer uma aliança com Síria e Israel para tentar resistir à grande potência da Assíria. E como as 2 nações se irritam com essa covardia de Acaz, ou com essa opção, elas agora cercam Jerusalém e dizem: nós vamos tirar você do trono e vamos colocar em Jerusalém, reinando sobre Judá, alguém da nossa confiança. E é nesse momento que Deus manda Isaías pegar o seu filho, que se chama Um Resto Volverá, e ir falar com Acaz e dizer a ele: essas coisas não vão acontecer. Deus vai manter um descendente de Davi no trono de Jerusalém, e isso só vai mudar quando for da vontade de Deus, e ainda não se trata do caso. E é por isso que o filho de Isaías, Um Resto Volverá, traz uma mensagem.
Deus vai executar o juízo contra a sua nação, inclusive contra Judá. A gente já viu isso no capítulo 6. Mas esse não vai ser o destino final do povo. O povo não será exterminado, porque é o povo de Deus e é a partir de Judá, de Jerusalém, que Deus vai manter aquela linhagem do povo que lhe serve através dos séculos. Mas, quanto a Israel e quanto a Síria, essas duas nações serão aniquiladas. E isso vai acontecer mais ou menos rápido. Deus então diz: você precisa confiar em mim, Acaz. É por isso que o verso 9 diz: se você não crer, você não vai permanecer. Você precisa acreditar em mim, confiar em mim, não fazer aliança política com ninguém, nem com a Assíria, nem com Israel e Síria, mas confie em mim. Porque quem está dirigindo os rumos de Damasco é Rezim. Quem está dirigindo os rumos de Samaria é o filho de Remalias. Mas quem está dirigindo os rumos de Jerusalém é o Senhor Deus. Então, se você quer permanecer, confie em mim. E é essa mensagem, então, dos 9 primeiros versos do capítulo 7. E então Deus pede para Acaz solicitar um sinal de que aquilo que Isaías está falando é verdadeiro. No entanto, Acaz é incrédulo. Ele está se virando com alianças políticas e não por confiança em Deus. Então ele se recusa. E o profeta então vai dizer: casa de Davi, você Acaz, da descendência de Davi, você já cansou os homens com esse seu comportamento incrédulo, a nação está sofrendo. Lembra lá dos juízos que já vinham chegado por conta da desobediência, lá no capítulo 1? Os homens já estão cansados por conta da sua infidelidade e Deus já está cansado disso também. Você não está pedindo, mas Deus vai te dar um sinal. Uma virgem vai conceber e vai dar à luz um filho, e ele vai se chamar Emanuel. Esse menino vai comer manteiga ou coalhada e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. E antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, essa terra, cujos 2 reis estão te pressionando, vai ser completamente desamparada. Qual é a ideia aqui? A interpretação que defendo é a ideia de que virgem aqui é uma palavra que pode sim significar uma mulher que nunca teve relações sexuais, mas não se fala aqui necessariamente de que a sua concepção seria virginal. Isso pode então significar que esta mulher virgem que está em perspectiva é a profetisa do capítulo 8, verso 3, com quem Isaías tem intimidade sexual e ela concebe e dá à luz um filho, mas isso a gente vai comentar melhor amanhã. O fato é que, segundo interpretamos, nasceu naqueles dias, filho de uma mulher muito jovem, um menino cujo nome foi Emanuel, Deus conosco. Aquele menino andou pelas ruas de Jerusalém e o seu nome, da mesma forma do outro filho de Isaías, um resto volverá, o seu nome era um testemunho para a nação de que Deus estava com eles e iria protegê-los da invasão de Síria e de Israel. Então, os tempos eram difíceis. Não dava para comer pão porque tinha que cultivar o solo para esperar o trigo nascer para fazer pão. Não dava para tomar vinho porque você teria que plantar uvas e o inimigo costumava atacar as suas plantações. Você teria que passar aperto comendo manteiga ou coalhada e mel, coisas mais fáceis de se obter em épocas de opressão do inimigo. Mas esse menino ia crescer em dias turbulentos, mas antes que ele chegasse à idade onde o seu discernimento estaria totalmente formado, aqueles 2 reis cairiam. De fato, aqueles 2 reis serão detidos, serão impedidos de avançar e serão derrotados pelos assírios cerca de 13 anos mais tarde. E isso então mostra que a profecia assim se cumpriu. Mas se cumpriu num primeiro momento. Porque, claro, o Novo Testamento nos assegura que o cumprimento final desta profecia é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim concebido de forma sobrenatural e nascendo de uma virgem que não teve qualquer intimidade sexual. Por que estabelecemos esta interpretação? Porque não faria qualquer sentido que o profeta chegasse à casa e dissesse: você está com medo dos 2 reis que estão ali? Pede um sinal. Ah, não vou pedir não. Espera aí, vou te dar. Daqui a 700 anos vai nascer uma criança. Isso não seria sinal algum para Acaz. Na verdade, este menino nasce ali então, é uma criança, fruto de uma relação normal, e o seu nome é Emanuel, e ele caminha por ali, e ele vive tempos difíceis comendo manteiga e mel, mas antes dele atingir uma idade de 13 anos,
os dois reis que perturbavam Jerusalém e Judá seriam derrotados. Porém, isso, embora fosse um sinal da libertação de Deus sobre o seu povo, mostrava que Acaz era descrente. Mostrava que a casa de Davi, representada por ele, havia se afastado em muito dos caminhos do Senhor. E é por isso que, a partir do verso 17, nós vemos males vindo sobre Jerusalém, sobre a casa do teu pai, Acaz, sobre a casa de Davi. E quem vai trazer esses males será o rei da Assíria. Dias difíceis que não aconteciam desde a época em que Efraim se separou de Judá. Então você consegue calcular aqui que já há quase 200 anos não se teve tanta guerra e tanto problema como estaria tendo naquela época. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor vai assobiar as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. E elas virão e pousarão todas nos vales, nas fendas e em todos os espinhos. Deus é que ia chamar o inimigo de longe para vir atacar o seu povo infiel. E como seria isso? Rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Como isso aqui deve ser interpretado? Acaz queria comprar o favor do rei da Assíria, para não ter que brigar contra o rei da Síria e contra o rei de Israel. Ele mandou o dinheiro, mas se você ler lá em 2 Crônicas 28, versos 20 e 21, você vai ver que confiar na Síria não foi um bom negócio. Se você ler lá em 2 Reis 16, 8, você percebe que os assírios pegavam o dinheiro, mas não costumavam abençoar aqueles de quem tomavam esse dinheiro. E então a solução que Acaz procurou, humana, de se valer do rei assírio, não lhe valeu. Ele tentou alugar um rei para protegê-lo, mas esse rei é quem o envergonhou, raspando os cabelos da sua barba e os cabelos das suas vergonhas. Ter a barba rapada era muito humilhante naquela cultura. E então Deus está dizendo, você não confiou em mim. Isso faz toda a ligação com aquilo que veio antes lá no capítulo 7, quando Acaz não quis pedir um sinal, e quando o profeta disse, até quando você vai cansar a Deus com essa incredulidade? Você vai correr para os assírios, mas eles não vão ajudar você, eles vão envergonhar você. E então, enquanto isso acontece, você vai passar por maus bocados. Naquele dia, que é o dia do juízo do Senhor, e nós vimos como esse tema é importante nos capítulos anteriores, um homem vai manter apenas uma vaquinha nova e 2 ovelhas. E com a abundância desse leite que esses animais lhe derem, ele vai comer manteiga ou coalhada, comida de tempos de aflição. Ele vai comer manteiga e mel junto com todo o restante do povo que habitar no meio da terra. Vai ser um tempo difícil, mas Deus vai sustentar fielmente aqueles que lhe pertencem. Nesse dia, no lugar que tiver 1000 vides, né, do valor de 1000 ciclos de prata, esse lugar vai ser para espinhos e abrolhos. A ideia é de que Deus destruirá as plantações do seu povo por causa do juízo que o inimigo assírio trará. E isso nos faz lembrar aqui da parábola do espinheiro, né, da parábola da vinha, melhor dizendo, aqui no capítulo 5 que nós já estudamos. E tudo isso por quê? Porque a casa real de Davi deixou de confiar no Senhor. Os montes que eram sachados, e a gente falou sobre isso lá no capítulo 5 mais uma vez, é bom lembrar, para lá você nem vai. Ou seja, suas plantações agora estarão cercadas de espinhos, você vai ter medo de ir até lá, porque você vai passar tempos difíceis. Deus vai te sustentar com coalhada e com mel, não é com pão e vinho não, porque o inimigo vai estar no teu pé. E tudo isso porque você quis alugar o inimigo para proteger você. Esse inimigo será motivo de vergonha para você. Na verdade, Deus vai te livrar, porque Ele é fiel. O sinal desse livramento está andando agora entre o povo. O nome dele é Emanuel, é um menininho que está crescendo. E antes dele terminar de atingir a maturidade, esses reis que te oprimem, eles serão destruídos. Louvado seja Deus, porque esse menino apontava para um livramento definitivo, que está cumprido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então nós temos a explicação dos capítulos 6 e 7 de Isaías. Espero que isso tenha ajudado você a compreender esta porção muito conhecida, mas pouco entendida da Escritura. E que assim então louvemos ao Senhor por ver que apesar da incredulidade do seu povo, Deus deu provas do seu amor para com aqueles que Ele mesmo escolheu. Ele mandou o seu Filho, o Deus conosco, nosso Senhor Jesus Cristo,
para manter a sua promessa de um governante davídico para todo sempre. É nele que nós devemos confiar, porque Acás não aprendeu a confiar no Senhor. Que essa lição sirva para nós no dia de hoje e que estas explicações te ajudem a compreender esta obra magnífica que é o livro do profeta Isaías. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.